e todo mundo que tinha que chegar já acabou chegando aqui. Então, a gente leu o texto aqui de Judith Martins Costa, né? A gente viu uma série de ideias que são muito relevantes para se definir a função social do contrato. Se vocês já abriram o Código Civil e leram o artigo 421, vocês devem ter notado o seguinte: o Código não define o que é função social da propriedade. Por analogia, o que é que você pensa? Que é parecido com função social da propriedade. Mas é diferente, mas segue mais ou menos ali a mesma linha. Então, o Código Civil ele não define o que é função social do contrato. Então, a gente tem que elaborar um conceito que seja útil, né? E um conceito que seja cientificamente apurado. E aí ela começa aqui falando de uma solidariedade contratual. O que é que vocês entenderam aí? Falem. Essa questão do código não definir o que é uma função social é muito importante na medida em que dá margem para mudanças. Na medida que a sociedade vai se alterando, né, novas funções sociais vão se criando. Com certeza. Inclusive, existe a função social de não agredir o meio ambiente. A função social ela tem uma eficácia que ela é uma eficácia. Ela dá o termo aqui, né? Eu acabei me esquecendo o termo. Que ela não é só entre os sujeitos, ela também. Ela fala. Meu Deus, cadê? É intersubjetiva. Não, transsubjetivas. Transsubjetivas. Veja, a função social do contrato ela protege agora o meio ambiente. A função social da propriedade também, enfim. Então, realmente, isso que você falou faz muito sentido, porque, veja, o código não definiu o que é. A gente não está entrando no mérito já de qual é a natureza jurídica da função social do contrato, se é uma cláusula aberta, se é um princípio, mas a gente tem que ter em mente que a função social ela meio que nos dá uma ideia já de solidariedade, né? A primeira vez que eu vi esse nome em função social, o que eu pensei foi, né, que cada contrato tem a sua função e aí a gente vai observar essa função na sociedade que não poderia ser desvirtuada. Não é esse o caso. A gente não está falando da função de cada contrato na sociedade aqui, mas a gente está falando de uma agregação da solidariedade na liberdade de contratar. Inclusive, esse nome, liberdade de contratar, alguns aqui já tiveram contrato, já devem ter visto essa diferença, né? Liberdade de contratar, liberdade contratual. E é um dos problemas da redação desse código, desse artigo, que ele fala que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato. Então, isso nos dá uma certa ideia de que, pelo uso do vocábulo, como é? Liberdade de contratar, a gente imagina que seja até a liberdade de eu fazer um contrato com outra pessoa. Que nem a gente viu algumas hipóteses aqui naquele texto de Clóvis do Couto e Silva, né? Ele fala que tem alguns contratos que são contratos forçados, que tem contratos que são contratos que a pessoa é forçada a contratar e tem contratos que a pessoa não pode contratar. A gente pode pensar que é isso, mas também não é isso. Veja, a gente tem uma confusão muito grande criada pelo código, porque tudo bem a função social do contrato não ser definida, né? Mas você tentar encaixar a realidade da função social da propriedade na função social dos contratos veja, é uma coisa louca, porque você precisa fazer um malabarismo intelectual gigantesco para tirar alguma coisa daí. Fale, Matheus. Assim, na minha opinião, eu acho que a função social dos contratos não tem nem como ser definida. Tipo assim, eu acho que se definir vai dar ruim, porque meio que é um negócio abstrato e aberto, e que deve ser levado na interpretação de caso a caso. Porque, por exemplo, é como se a função social do contrato fosse uma igualdade contratual, tipo assim, uma busca pela igualdade. Tem até esse meio que subprincípio, que é o da
justiça contratual, que vem da função social dos contratos, que eu acho que meio que demonstra mais ou menos o que ele é. Só que eu acho que se definisse com palavras, tipo assim, função social do contrato é tentar transformar o contrato numa coisa justa. Mas o que é justo? Também deixaria aberto de qualquer jeito. Então acho que tudo deixaria aberto, porque princípio é uma coisa aberta. No máximo tem que ser uma citação assim, existe esse princípio, bora aplicar quando der. Então, em relação a isso, o texto de Judith Martins Costa, ele põe uma série de conceitos que servem para a gente articular melhor a aplicação da função social dos contratos. E qual é o caso? O caso, inclusive, pessoal, como o Arthur falou aí no chat, por favor, liguem as câmeras. O caso da função social do contrato é que é o mesmo caso da boa-fé. Veja, a gente pode não ter uma definição tão clara do que seja a boa-fé. Se a gente for ver, há um padrão ético exigido às partes. Veja, a gente não definiu nada aí, porque na prática, a boa-fé e a função social dos contratos é utilizado pelos juízes como reforço argumentativo. Então, deixar a coisa aberta demais faz com que a função social do contrato, como vocês podem ter visto aí em algumas decisões, ela funcione como um mero reforço argumentativo. E, inclusive, né, com os esforços da doutrina para tentar encaixar a função social em algum lugar, a gente tem um avanço no sentido até jurisprudencial, porque a jurisprudência, ela raramente usa apenas função social do contrato, fala, com base, essa interpretação tem como base a função social do contrato e a boa-fé. Então, a gente não tem nem uma aplicação séria da função social do contrato na jurisprudência. A gente não tem uma consolidação da aplicação desse princípio na jurisprudência. Fale, Rafael. Você tinha falado em alguma mensagem anterior que ia tentar discutir jurisprudência. Eu não sabia se ia exatamente discutir, mas eu separei uma que tem um pouco a ver com isso que vocês estão falando agora, sobre a aplicação da função social. Eu vou mandar a ementa aqui, Mande mas aqui no ela chat. é bem curtinha. Isso. É basicamente um agravo interno sobre plano de saúde, que todo mundo que estagia no Cível sabe que é uma área, assim, um tipo de contrato que acaba tendo muito espaço para você discutir a questão da liberdade de contratar e da função social, porque acaba sendo uma disparidade nesse sentido. E nesse era uma mulher que ela já estava com câncer em estado de metástase, e aí o plano de saúde não queria cobrir porque, enfim, o procedimento ia além do mínimo previsto na ANS. E aí eu achei muito interessante que aqui ele traz justamente, né, que o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, na linha da jurisprudência pacífica dessa turma que decidiu, foi firmada com base na função social do contrato do plano de saúde, né? Porque nesse caso você tinha um paciente que estava cometida de uma doença e a recusa genérica de cobertura, sem uma justificativa, de certa forma, deixou a paciente padecendo, né, a própria sorte, desatendendo a função social do contrato. Então, eu acho interessante que ela serve como essa limitação à liberdade de contratar, no sentido de que, mesmo se você tem no plano de saúde, né, previsão de que ele não vai cobrir certos procedimentos, aí a jurisprudência vem tentando desconstruir isso em alguns casos, quando a situação é muito grave, justamente para obedecer essa função social, que é atender a pessoa. De fato, o que você falou foi muito pertinente, porque quando a gente fala em função social, a gente está falando de solidariedade. E quando a gente fala em solidariedade, a gente tem que pensar no ser humano que está sendo atingido por esse contrato, qual é a condição dele, porque ele é um ser humano qualificado, ele não é um indivíduo abstrato, a gente não concebeu ele no nosso pensamento, né, como queria a pandectística, mas o que a gente está trabalhando é com a pessoa que ela contratou por um motivo. Ou seja, o contrato tem uma causa. Essa causa é a vida da pessoa, né? A pessoa está lá para garantir a vida dela.
Então, o contrato ele deve seguir nessa linha, deve obedecer essa linha de garantir a vida da pessoa, porque é essa a função desse contrato de plano de saúde. Então, a gente tem que pensar aí em um princípio de uma solidariedade. Essa solidariedade ela é exercida na liberdade contratual, né, de estabelecer cláusulas contratuais que não podem ferir a solidariedade. E é isso que Judith Martins Costa traz no conceito de... ela fala aqui, peraí, eu marquei aqui, de solidariedade contratual. Porque a liberdade de contratar ela deve ser exercida de acordo com os princípios constitucionais da ordem econômica, que é pautado na justiça social. Então, a liberdade contratual, exercida dentro desse quadro normativo, que é outro conceito que ela usa, deve ter como finalidade aquilo que está expresso na Constituição, que é a justiça social e a solidariedade social. Então, eu vou passar a palavra para a Thaís. Por favor, fale. Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que minha conexão não tá tão boa. Mas, enfim, eu vi um ouvir. julgado relativamente parecido com o de Rafa. Só que ao invés de ser um julgado sobre plano de saúde, era sobre seguro habitacional. E aí aconteceu, situações que não estavam previstas no seguro, e a pessoa recorreu, claro, porque o seguro não quis cobrir, e no julgado se discutiu justamente isso, a função social daquele contrato ali, qual foi a intenção da pessoa quando ela adquiriu aquele seguro. E aí acontece uma situação inusitada e o seguro simplesmente alega, não, isso não está no nosso rol, a gente não vai cobrir nada. Acho que foi um desmoronamento, a casa desmoronou por completo. E aí é interessante ver isso, sobre essa questão. E a gente, inclusive, Rafa que falou agora, a gente está pegando o direito das coisas, e, inclusive, é interessante ver como a função social se desdobra em diversos ramos do direito civil, porque a gente teve na nossa prova, na nossa primeira avaliação, a função social da posse, que é quando você não tem a propriedade de um local, só que você está ali, você passa determinado tempo ali, e você tem a posse dele. E era para a gente discutir justamente a função social daquele local, né? No caso da posse, da gente ver como um direito fundamental a moradia, da gente observar que a pessoa que talvez tivesse a propriedade não estivesse destinando a função social àquela propriedade, e aí isso tudo, inclusive, pode levar a uma situação de uso capião, que é depois de um determinado tempo e determinado critério que você faça ali, né, que você fique determinado tempo, que seja uma posse pacífica, uma posse mansa, que não seja interrompida, você, inclusive, pode usucapir o imóvel. E um dos fundamentos, uma das explicações para isso é justamente a função social da posse. E isso é muito interessante. Assim, ver como isso realmente pode ser aplicado em todas as áreas, todos os ramos. A aplicação em todos os ramos, ela é realmente muito interessante. E ela deve ser estudada do ponto de vista de que o direito, ele tem uma função. O direito tem uma função. Ele serve para alguma coisa. E se ele não serve para aquela coisa que ele está destinado, então ele é inócuo, ele não deve ser... quer dizer, ou melhor falando, ele deve ser preenchido com aquilo que é a sua função. E isso está bem claro na Constituição. É que a gente não teve muito essa noção de constitucionalismo nos nossos estudos, né? Mas isso é algo muito importante para a gente que está estudando academicamente o direito civil, de que todo o Instituto do Direito Civil, claro, o direito civil ele serve para reger relações de ordem econômica. Então, o direito civil é regido pelo artigo 170 da Constituição, da ordem econômica. Princípios da ordem econômica. E, então, a função dos institutos do direito civil devem ser todas preenchidas com os princípios da ordem econômica, quais sejam a solidariedade e a justiça social, entre outros princípios. Inclusive, a iniciativa privada, né? A liberdade da iniciativa privada. Então, a gente tem que ter em mente
que a noção de autonomia que a gente tem no direito privado, ela é uma noção que ela é restrita àquilo que a lei permite, como inclusive você já tinha pontuado na nossa primeira reunião, né? Que o uso correto da palavra não é a autonomia da vontade, porque a vontade ela não é absoluta. A autonomia da vontade é o que nos dá uma ideia de que a vontade abstratamente vai fazer aquilo que ela quer, que ela é soberana, que ela é onipotente. Mas a autonomia privada dá pra gente essa noção de que é permitido que a vontade persiga aquilo que está na lei. E como nós vivemos em uma ordem constitucional, aquilo que está na lei deve obedecer ao que está na Constituição. Então, é impossível a gente falar sobre função dos institutos jurídicos aqui sem invocar a Constituição. Porque é a Constituição quem vai dar os princípios que a gente deve seguir para interpretar a função dos institutos jurídicos. Então, não é só aqui nos contratos, não é só na propriedade. O bem de família, por exemplo, é visto sobre essa perspectiva funcional. Então, a gente tem um funcionalismo constitucional muito forte. Nos meus estudos, né, eu pesquisei sobre o bem de família e que ele é interpretado de uma ótica constitucional de uma forma que o bem de família embarca a pessoa que vive só. Como é que um bem de família, que você vai considerar bem de família uma casa onde só mora uma pessoa? Então, veja, esses conceitos são muito alargados pela jurisprudência com base na função dos institutos, na função social que eles têm. Porque todo instituto do direito, enfim, deve obedecer à função que é dada pela Constituição. A função da ordem econômica é garantir o mínimo existencial, é garantir, enfim, existe uma função das trocas econômicas. As trocas econômicas não existem abstratamente como qualquer coisa aí. Elas estão situadas em um local, elas servem para um propósito, e esse propósito deve ser cumprido. Então eu gostaria de também ouvir o que é que vocês têm a dizer aí sobre mais jurisprudências. Inclusive, Bianca trouxe algumas, eu gostaria que ela falasse um pouquinho, né? Falasse para a gente aí sobre essas emendas que ela trouxe. Posso falar? Tá me ouvindo? Eu achei um caso que tem a ver com o consumidor, que foi uma apelação civil, porque teve uma demanda revisional de um contrato bancário, aí estava pedindo a pacta sunt servanda, mas só que pela relatividade do Código de Defesa do Consumidor na aplicabilidade para adequar o contrato, aí levou em conta a função social para limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato, que foi acumulada com os encargos de mora previstos no contrato, que a Comissão de Permanência decidiu. Aí, no âmbito da abrangência e da solidariedade, serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva quanto a função social do contrato, e somente quando houver prática de atos cientes imperativos é que deve ser considerado abuso de direito. Aí, assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando, assim, o substrato intrínseco da função social do contrato. Aí, o STJ ele teve um entendimento consolidado, que a Comissão de Permanência, expressamente ou veladamente pactuada, não pode ser acumulada com outros encargos, devendo se limitar à soma das obrigações remuneratórias e moratórias previstas no contrato, porque é vedada a cobrança de taxas flutuantes. Aí, o princípio da função social, ele limitou a taxa de juros, para não cobrar essas taxas flutuantes. Veja, os dois casos que você trouxe aí foram de onerosidade excessiva, né? Então eu queria fazer aqui essa pergunta para vocês, né? Vocês acham que a função social dos contratos, como ela guardaria a relação com essa questão da onerosidade excessiva, de algo que é caro demais, que é abusivo demais, que é desproporcional demais? Falem aí um pouquinho. Arthur, quer falar? Não, eu tava pensando aqui que eu trabalho em uma vara de relações de consumo e às vezes eu vejo essas ações revisionais de contrato que chegam lá e eles realmente pedem para revisar os juros, né, que estão no contrato. E
verdadeiramente são abusivos, sim, pelo menos os juros vindo de bancos privados em geral, assim, pelo que eu analiso, são, sim, uma prática muito comum, né, em uma avaliação de consumo. Eu também estava pensando, antes disso, sobre o que Rafaela trouxe dos planos de saúde, que você vê que o plano de saúde tem um rol de o que ele vai cobrir e o que ele não vai cobrir, né? E muitas vezes a parte entra com ação para tentar ver se o plano pode cobrir determinada coisa, por exemplo, o câncer, né? Em estágio. Qual foi o nome que ela utiliza no nome do estágio do câncer? Bom, enfim. E. É, interessante. Eu tava pensando assim, onerosidade, né? O que é que você pediu pra gente falar, Eliseu? A onerosidade excessiva, quando o contrato ele se torna muito difícil de ser prestado porque ele acaba sendo caro demais. É algo muito oneroso para a pessoa prestar aquele contrato. Sim, eu acho que até em nível obrigacional, se você for parar pra ver, você, caso tenha um contrato que você não consiga arcar com a obrigação, muitas vezes o contrato pode até ser pauta de, por impossibilidade de cumprimento da obrigação, né, por determinado motivo, muitas vezes acaba que a onerosidade faz com que o contrato não tenha mais razão de ser, né? Não vai ser possível cumpri-lo. É muito oneroso para a parte devedora para cumprir ele. Queria ouvir agora a Bianca, que ela levantou a mão. Eu concordo com o que o Arthur falou. Aí eu também queria trazer que também isso está no Código de Defesa do Consumidor, que é uma das cláusulas abusivas do contrato, de contrato de consumo. Eu vou até procurar um inciso aqui para trazer. Matheus Lobão, pode falar. Que droga, Bianca, eu ia falar isso. Eu ia falar justamente sobre o direito do consumidor. É isso, a função social dos contratos, eu acho que está em tudo, praticamente. Até direito do trabalho, tipo assim. Isso está sempre em volta, como uma forma de criar uma justiça social, porque geralmente todo contrato tem uma pessoa que é mais vulnerável e uma pessoa que é mais. Tem uma carga de saber maior, que conhece mais. Que isso geralmente é feito para não haver uma supressão excessiva da vontade da outra e para que ninguém saia perdendo. Vou até viajar um pouquinho mais, falar um pouco sobre técnicas. Seria Conflito, assim, que é justamente sobre. Oi? Seria a função social, ela serviria para uma certa proteção, né, do devedor, acredito. E até assim, eu acho que ela é importante para conseguir manter o contrato, sabe? Tipo assim, é uma forma de você fazer uma revisão, porque, por exemplo, tem a previsão de você poder fazer uma revisão judicial do contrato. E para manter outro princípio, que é o princípio da. Esqueci o termo técnico, que é. Pacta sunt servanda? Não, perpetuação do contrato. Tipo assim, só extingue contrato em última ratio. Sempre tenta manter o máximo que der. Só em último caso, aí entra com a extinção mesmo. Mas sempre mantendo o contrato. Acho que isso é muito importante justamente para meio que ninguém sair perdendo, assim, sabe? Porque todo contrato, os ambos contratos tem que ter alguma vantagem. Eu quero que Vinícius explique pra gente agora. Vinícius, explique pra Não sei gente. se minha internet. É porque eu tive até que desligar a câmera, porque a internet tá muito ruim, então eu não sei nem se tá travada a minha voz nesse momento. Tá não. Dá pra entender o que eu tô Dá pra falando? entender, sim. Então ótimo. Vou explicar o que é fato excessivamente oneroso posterior à celebração. Não, para você comentar assim, o que é que tem a ver com função social dos contratos que eu vi que você falou aí. Sim, é que hoje tá desligado. É melhor ligar essa luz, tá incrível isso aqui. Peraí, pronto, tá ótimo agora. Eu tô lembrando disso porque teve trabalho de apresentação de consumidor hoje, então eu e Igor, a gente fez o trabalho junto, então é meio pertinente a questão da revisão contratual, principalmente
nesse caso da função social do contrato, além em caso de proteção, no início da celebração, posteriormente, no caso da relação consumerista, algum fato ocorre posteriormente que acaba criando um desequilíbrio econômico entre as partes, tipo, posso supor algo imprevisível, por exemplo, é um contrato de serviço, aí alguma coisa ocorre no mercado financeiro, alguma coisa relacionada que torne o cumprimento do contrato excessivamente oneroso ao devedor, A pandemia, por mas exemplo. beneficente, isso, por exemplo, e excessivamente beneficente ao credor, de forma que seja considerada, não sei se imprevisível é a melhor palavra, mas imprevisível no momento de celebração. Então, aí tem, a gente estava falando disso, que no direito do consumidor e do direito privado, a diferença grande é que o direito privado tem a teoria da imprevisão, que basicamente se ocorrer um fato excessivamente oneroso ou algum outro critério que necessite a revisão contratual, é aferido o quão provável esse critério poderia ocorrer, tipo, se era possível a previsibilidade desse fato excessivamente oneroso. Se fosse possível, aí a revisão contratual, tipo, o poder dela, se eu não me engano, é mitigado, tipo, não por exemplo, o devedor, ele não poder, no caso, o direito privado, o devedor não poderia realizar a revisão da forma que bem entender. Na relação consumerista, é a teoria do rompimento objetivo do negócio jurídico. Então, não é necessário uma previsibilidade. Então, a questão toda do direito consumidor brasileiro é que é bem pró-consumidor. Então, como o consumidor, em princípio, é considerado vulnerável, tem esse benefício de não precisar de uma previsibilidade para exigir a revisão contratual. Mas eu lembrei disso que a gente estava fazendo, a gente fez o trabalho hoje e tem relação, porque a questão da função social toda se liga a o quão... também a questão da boa-fé objetiva e esqueci agora, os acessórios, alguma coisa Deveres acessórios anexos. agora. Deveres anexos. Deveres anexos, exato. Os deveres anexos se relacionam com isso também. Na celebração do contrato está prevista essa possibilidade de modificação, no caso do direito privado, com a previsibilidade do fato oneroso, se ocorrer. Se não for previsível, aí é possível. Se for previsível, tem que salvaguardar essa questão da revisão contratual. Por causa do Pacta Sunt Servanda mesmo, é preferível a preservação. Mas é isso. É preferível a preservação do que a revisão, né? É isso. Velho, então, essa questão da onerosidade excessiva, né, é uma questão muito interessante. Quando o contrato ele é muito desproporcional para a parte. O que acontece é que o contrato, como eu falei, né, ele tem uma função na sociedade. Ele serve para alguma coisa. Ele está lá porque as pessoas têm interesse nele. E não é só um interesse daquelas partes que estão ali. É um interesse de manter a solidariedade social, de manter a sociedade unida, de manter a sociedade justa, de manter uma sociedade, digamos assim, plural, né? Uma sociedade que haja um respeito mútuo à humanidade da outra pessoa. Então, o contrato ele deve obedecer a todos esses princípios que nós vemos na Constituição. Isso seria cumprir a função social do contrato, né? E então é algo que se liga muito a essa teoria, se liga muito ao direito do consumidor, porque a gente sabe que o contrato de consumo ele é de extrema relevância para a gente, velho. Contrato de direito do consumidor. Nós estamos o tempo todo firmando contratos de natureza consumerista, o tempo todo. Isso por necessidade, né? Na maioria das vezes por necessidade. Então nós temos que levar em conta qual é a natureza do contrato aí, qual é o objeto do contrato, quem é que está contratando, para estabelecer quais serão as cláusulas contratuais, se elas são justas ou se elas são injustas.
como o Matheus falou, né, o princípio da função social está muito ligado ao princípio da justiça, porque o contrato, para ele efetivar a solidariedade social, ele precisa ser justo, para que ele seja um contrato solidário, para que ele seja um contrato onde existe benefício mútuo para as partes, contrato que interesse a ambas as partes, que não seja boa só para um lado. Então, Matheus, fale aí, Matheus. Só queria trazer um pouquinho da parte que eu mais gosto, que é a parte histórica. Porque, assim, eu acho que esse princípio em si, ele veio muito do neoliberalismo. Depois lá da quebra da Bolsa de Nova York, com a intervenção maior do Estado sobre a economia. E, assim, o princípio da função social do contrato nada mais é do que um limitador do princípio da autonomia das partes. Porque há uma autonomia, tem que ter uma autonomia, mas toda autonomia tem que ser limitada, justamente para não haver uma... Como se pode dizer? Um aproveitamento excessivo de uma parte sobre a outra, como fala da onerosidade excessiva. Mas, assim, a jurisprudência que eu trouxe, eu tentei viajar um pouquinho, que é sobre direito do trabalho. Porque eu vejo, assim, esse princípio da função social do contrato, muito assim no direito do trabalho, nos contratos de trabalho, que os contratos têm que seguir uma interpretação pró-trabalhador, tem que ter uma proteção maior àquele que trabalha, justamente para ele não sair muito prejudicado nisso aí, porque geralmente ele sempre é vulnerável. E a jurisprudência que eu trouxe foi justamente sobre os médicos, porque, assim, tem essa coisa de hipersuficiente, hipossuficiente. Nesse caso, os médicos perderam, porque era sobre a questão de médico ser contratado como CNPJ e não ter direito às normas trabalhistas. Mas, assim, eles foram porque eles quiseram, eles tiveram autonomia, eles tinham conhecimento dos riscos, eles tinham um grau de estudo alto, então são pessoas hipersuficientes. Então, meio que as pessoas não podem usar esse princípio de uma forma sem boa fé. Assim, eles sabiam do risco que eles estavam correndo, eles assumiram porque quiseram. Então, a boa fé tem que ser respeitada por ambos os lados, não pelo lado mais forte, mas também pelo lado mais fraco. O lado mais fraco não pode se aproveitar da boa fé objetiva, que nem, por exemplo, no caso de menor de idade que faz um negócio para consertar uma casa por R$1.000. Aí chega lá, o pai fala, depois que a pessoa conserta tudo, fala, consertou porque quis, meu filho não tem poder jurídico nenhum, esse negócio é nulo, não vou te pagar nada. Não, não é assim. Foi feito de má fé, então a boa fé tem que ser sempre seguida, como no próprio livro de Judith Martins fala. Aí eu viajei um pouquinho, mas deixa eu viajar. Se for nulo, vai voltar o status quo ante, né? Então, se o cara falar que é nulo, não vou pagar, então... Então o cara já tá pegando civil uma lá de questão de capacidade Eu civil. acho. Não tenho muita certeza. Velho, mas bora lá, pera aí. Você pode só repetir qual é o risco que eles aguentaram? O risco que eles passaram? Quem? Os médicos. O médico? Não, os médicos ganharam mais, porque estavam sendo contratados como CNPJ, sabendo que não iam receber, não iam ter essa relação trabalhista, essa relação de emprego. Então, a consequência é que eles assumiram. Esse negócio aí que o Logan tá falando aí, tipo, é um evento novo que tá acontecendo. Agora, tipo, a pejotização da relação empregatícia dos médicos. E basicamente os hospitais não querem mais CLT porque paga muito relativo à indenização ou algum seguro. Aí eles estão revertendo todos os contratos para PJ e pagando como se fosse pessoa jurídica. Aí se paga como se fosse uma empresa. Basicamente isso. Velho, mas essa sua decisão aí é absurda, velho. É absurda, simplesmente absurda. Ela tá indo contra os princípios do direito do trabalho e eu também acredito que esteja indo contra os princípios do direito civil, porque veja bem... É porque nesse caso, um médico não pode ser considerado hipossuficiente. Por que não? Porque ele ganha muito. Essa é a lógica. Porque ele não seria hipossuficiente porque ele estaria ali no mesmo grau de um juiz.
Imagine um médico ganhando, sei lá, 50 mil, 60 mil e se autodeclarando hipossuficiente. Mas é Mas, hipossuficiente em que sentido? Porque tem vários sentidos de hipossuficiência. Eu posso falar É na hipossuficiente. relação de tanto econômica quanto social, né? Porque ele tem conhecimento. Sim, sim. é porque a hipossuficiência do consumidor não seria, tipo, se Mas a não, isso aqui verossimilhança não é na. consumidor, porra. Isso aqui é trabalhista. Ah, sim, Tem não. outro tipo de Não, Mas tô falando de é outro relativo, pô. Já viajei. Tem vários tipos. Viajei. Tipo, um médico iniciante pode ser considerado hipossuficiente, mas um médico, sei lá, que ganha 100 mil não pode ser considerado. Velho, eu quero saber a opinião aí das pessoas que cursaram direito do trabalho já. Falem aí, falem. Acho que Eu poucas não pessoas. cheguei. Eu não cheguei Então, nessa parte ainda. Tem um artigo que fala, né, dos trabalhadores hipersuficientes. Eu não vou lembrar do percentual agora, mas hoje em dia, se eu não me engano, é quem recebe mais de 16, 17 mil, por aí. E a diferença dos trabalhadores hipersuficientes para os hipossuficientes é que os hipersuficientes podem dispor de alguns direitos que eles têm, e enquanto os hipossuficientes não podem, porque se entende que aquele trabalhador hipersuficiente recebe um salário maior e tem um nível maior de informação. Mas também não são todos os direitos que ele tem que ele pode dispor. Tem, tipo, um núcleo duro que ele não vai poder. Aí tem um artigo lá, se eu não me engano, 617A, alguma coisa assim, da CLT, que fala que ele pode dispor de algumas coisas. É basicamente essa a diferença entre os dois. Veja, mas nesse caso, eu não acho que ele dispôs, mas de que ele simplesmente quis fraudar a CLT, o que é diferente. Veja, fraudar a CLT, meio que, para mim, não parece tanto uma disposição da CLT dos seus direitos trabalhistas, quanto simplesmente você fazer um jogo econômico, né? Vou ganhar mais, tudo bem. Então, o que é que eu acho aí? O que eu acho é que, cara, tem um princípio do direito do trabalho falando. Não importa como é que você tá trabalhando, você é CLT, velho. Então não importa se você tá trabalhando como PJ, você é CLT da mesma maneira. Isso daí é a primazia da realidade. A realidade vai imperar sobre a forma do contrato. Então, o vínculo ele deve ser desconstituído para ser constituído um vínculo de direito do trabalho, salvo o melhor entendimento contrário, caso vocês tenham. Então, simplesmente o cara deveria sim receber direito, só que aí eu enxergo o que o Lobão tá falando sobre a boa-fé, porque se ele recebesse uma vantagem exagerada nisso, ele estaria ferindo o princípio do comportamento contraditório, que ele não pode se valer da própria torpeza, como bem Matheus falou, né? Que nem um adolescente, né? Que de má fé compra uma coisa sabendo que ele é adolescente. Nisso o Lobão tem razão. Tipo, ele está conseguindo uma vantagem ali pro CPJ, e se ele simplesmente dissesse, olha, agora eu quero todos os meus direitos trabalhistas, ele primeiro lucrou mais do que deveria no trabalho, porque ele receberia menos se fosse CLT, e depois de receber mais pro CPJ, ele ainda quer todos os direitos trabalhistas dele, que ele, entre aspas, dispôs, né? Eu não sei se realmente dispôs, eu não conheço bem direito do trabalho, mas que ele meio que dispôs para ganhar mais dinheiro. Então ele dispôs para ganhar mais dinheiro, chega no final, ele quer todos os direitos trabalhistas dele. Então isso seria assim uma hipótese de abuso de direito. E só que eu acho que a atitude de contratar alguém como PJ, ela é uma atitude que atenta contra a função social do contrato, né? Inclusive eu acredito que a primazia da realidade seja justamente a aplicação da função social do contrato de trabalho. Porque o trabalho tem valor social. Trabalho, você não pode fraudar a CLT, porque o trabalho é simplesmente um valor da nossa república, que está lá na Constituição. Então, a solidariedade social, ela vem junto com o valor do trabalho nos objetivos da República Federativa do Brasil na Constituição. Então, se você for aplicar a solidariedade social no contrato de trabalho, você vai acabar deduzindo daí princípios que são do direito do trabalho, mas são princípios que estão totalmente de acordo com a função social do contrato de trabalho.
Porque o contrato de trabalho, que o trabalho, né, ele é um dos objetivos da nossa Constituição, né? Os valores do trabalho. Então, a ação do Estado deve ser dirigida de acordo com os valores do trabalho. Então, eu concordo com o que o Matheus falou aí, em partes. Ou se não totalmente, né? Se fosse esse o entendimento dele, eu entendi de outra forma. E realmente me parece ter essa ideia aí de que seria um abuso de direito. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que nesse caso aí, a gente só poderia afirmar vendo de fato como era esse contrato, né? Porque tem vezes que faz sentido você contratar alguém como PJ, porque o PJ, ele possui muito mais autonomia. Então tem que ver nesse caso, por exemplo, se ele podia selecionar outra pessoa para trabalhar no lugar dele, quando ele queria, quantas horas ele trabalhava, como era o regime de trabalho dele. Para algumas pessoas, realmente faz sentido você ser PJ, só que a gente vê que na prática hoje, muitas pessoas estão sendo contratadas como PJ, só que o empregador, na hora de cumprir o contrato, quer cobrar delas como se CLT fossem, quer cobrar que esteja ali todo dia, quer cobrar autonomia reduzida. E aí é justamente ele ter todos os benefícios e nenhum ônus. Acho que, nesse caso, teria que ver realmente como era o contrato, como era mais importante ainda a prática desse trabalhador, e ver se foi abusivo ou não a contratação como PJ. Isso daí que você falou tem tudo a ver com função social do contrato. Eu já acabei me perdendo aqui na linha de raciocínio que eu tinha construído, né? Mas, de fato, você contratar um trabalhador como PJ, sendo que ele é CLT, e cobrar dele as mesmas coisas de um CLT, é função social do contrato, velho. Você tá indo contra a função social do contrato. Isso fica muito claro porque tem até um exemplo, né, de aplicação da função social do contrato, que é uma pessoa fazendo um contrato de locação para se hospedar em uma casa, mas na verdade ela usa para fazer um bordel. Eu vou colocar esse texto depois para a gente ler, inclusive está na nossa no nosso plano, né? Vou colocar que ele tem umas hipóteses bem... O cara tá ciente das coisas. Não tem nada disso não. Então eu vou colocar esse texto aí, a gente pode até discutir ele na próxima semana, um texto bem interessante. Então a gente pode continuar esse debate jurisprudencial depois, só que tá meio que acabando o nosso tempo, né? Estamos aqui há quase 1 hora. Acho que a gente pode, se alguém não tiver mais nada para falar, claro, a gente pode finalizar por aqui. Sim, pode falar. Gabriela Cury estava falando que essa questão da pejotização seria uma espécie de lacuna na lei, não seria, em tese, uma fraude. Não, nada disso. Veja, se realmente for um trabalho, se configurar um trabalho, tanto faz se tá PJ ou se não tá, velho. Existe diferenças, velho, de PJ para... Não, claro que existe diferença. Mas se você tem os requisitos ali de uma relação de trabalho, vai incidir a CLT. Sim, logicamente, isso aí existe as características de PJ e CLT. Mas essa questão da transferência de CLT para PJ não é em realidade. Não, de fato não é, mas... E também não é ilegal. É legal. Existem fraudes, né? Não, tudo bem, mas essa questão é legal. É legal e acontece. Assim, é legal você contratar pessoas PJ para prestar serviços. Mas isso não pode ser um contrato de trabalho disfarçado de um contrato de prestação de serviço. É que você está pensando muito na questão da fraude. Mas, tipo, se uma pessoa está trabalhando CLT e você quer transformar essa pessoa em PJ, ela, em tese, não poderia, né? Mas se você demitir ela, mesmo sem justa causa, mesmo pagando todas as rescisões e tal, e contratar outra pessoa como PJ, é legal e é válido e tá aí no mercado. Não, tudo bem, O problema é que muitos PJs, assim, muitos mesmo que eu conheço, inclusive na área de marketing, a maioria das pessoas que têm um emprego, elas dizem que têm um emprego. Veja, é uma relação de emprego e elas estão por PJ. Conheço muitas pessoas assim, velho, muitas pessoas mesmo. Então, é aí que ocorre, né, a fraude.
Porque a pessoa tem um emprego, a pessoa está em um emprego, a pessoa ela não está simplesmente prestando um serviço. A pessoa está realmente trabalhando, sabe? Empregado mesmo. E tem aquela sensação, né, de permanência no trabalho, de habitualidade no trabalho. Muitos requisitos que preencham a relação de trabalho. Mas por que é que não está incidindo a CLT? Veja, deveria incidir a CLT ali, deveria ser um contrato de trabalho. Mas a pessoa foi contratada como PJ. Então, todos esses requisitos aí que você elencou, é que eu ainda não fiz direito do trabalho, então essas ideias estão um pouco confusas ainda na minha cabeça, né? E é justamente esses requisitos aí. Onerosidade, subordinação, não eventualidade, é exatamente isso. Tem Você todos os esqueceu mais. requisitos. Fale. Você não citou Falta um que personalidade, eu não, esqueci. que... É personalidade, né? Pessoalidade. Personalidade. Então, velho, tudo bem o cara contratar uma PJ para uma pessoa que tem PJ para prestar o serviço. Só que, na medida que ele contrata essa pessoa para ter um emprego, veja, tem uma vaga de emprego, ele oferece como uma vaga de emprego, tá tudo como emprego. A pessoa vai lá todo dia, a pessoa tem chefe. Então, veja, não é uma mera prestação de serviço. Nesses casos aí, realmente acontece a inversão, né? Em meio judicial, tá ligado? Mas que é legal, pô, claro que é. Não, na parte Contratar de uma PJ, transformar claro, PJ em obviamente CLT é legal. E não É existe legal, é nada legal, impedindo. é legal. Não existe nada que impeça mesmo. Então, pode falar aí, Matheus. Não, só queria dizer que o que eu falei tem nexo, tá? Teve nexo. Não foi uma Tem nexo viagem mesmo, pô. total. Tem nexo mesmo. Tem nexo mesmo. Teve o nexo, é porque eu só queria tentar abrir um pouquinho. Então, só para a gente resumir aqui, a gente viu que todo o Instituto de Direito Civil, ele tem uma função, né? E essa função ela é determinada por aquilo que se pretende, por aquilo que se persegue na ordem jurídica, e que isso é determinado pela Constituição, através dos objetivos, através dos princípios, e especialmente pelo artigo 170, que define os princípios da ordem econômica. Porque quando a gente fala em direito civil, a gente está falando de um direito que mexe com a economia, né? E especialmente o contrato, que é o instrumento da ordem econômica, não poderia ficar de fora dos princípios da Constituição. Então, a função social do contrato, que tem muito a ver com o exercício da liberdade de contratar, de estabelecer causas contratuais dentro de um ambiente solidário, dentro da perseguição da justiça social, né? É esse o sentido que nós vamos dar à função social dos contratos. E, claro, nessa linha de função social, da solidariedade, a gente não pode esquecer que ela é tanto um limite da própria liberdade, né, que a liberdade ela é exercida junto com responsabilidade, ela é exercida dentro de um quadro ali, dentro de uma paisagem, e por isso que ela encontra nela mesma um limite, né? Tanto que também temos limites que são externos aí. Ela fala um pouquinho disso, a gente não aprofundou muito, mas enfim, tem limites que são externos, né? Que não são próprios da coisa, mas são impostas pela lei, e tem limites que são internos. A própria coisa, por si só, ela já é limitada. Então, nós temos limites aí, tanto externos como internos na liberdade contratual, porque não é só a lei que vai proibir alguma coisa de acontecer. Nós também temos aí a necessidade da liberdade ela ocorrer em um local onde impera a solidariedade também. Então, ela deve ser exercida de acordo com essa solidariedade, e essa solidariedade que dá razão à liberdade contratual, porque a liberdade ela existe por um motivo, né? A liberdade existe para que a gente persiga finalidades. Portanto, em um ambiente solidário, a liberdade de contratar ela vai ser um instrumento para que se realize a função social do contrato. Então, acho que bem entendidos isso, a gente pode finalizar por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram, né? Inclusive, eu quero tirar um print aqui com a gente. Arthur tá aí no computador, né? Vou tirar. Bora tirar o nosso print. Se Se arrumem arrumem, aí, façam um sorrisinho. abram as câmeras, quem não tiver aberto. Vamos lá. X. Parece a cornetinha ali de Igor. Então, pronto. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana. Até mais. Bora aí discutindo direito civil.
e até a próxima. Próxima semana a reunião vai ser sábado ou vai ser quarta-feira? Excelente, Pedro. Sábado. O sábado. negócio, Vai aí ser o negócio sábado. da foto ficou para dia 10, né? Oi? A foto ficou para dia 10, né? Ficou pra sexta, essa sexta. 10 dia 10. Então, É 11 sexta-feira, a horas. gente tem aí a foto. 11 Vai ser horas. 11 horas, né? Eu tô ligado que vai ter 11 aula, horas, 11 né? horas. Isso. Mas eu não me arrependi de perder a aula de Borges, não. Hoje. Então, pessoal, até a próxima semana, Sim, sábado. mas vai ser que horas, velho? 11, Velho, vai ser 9 horas. Não é hoje é 11? 9? É 11 ou é 9? Pera aí, velho. É 11 horas, pô. Não, 9 horas vai ser a nossa reunião. Calma. Tá. No sábado. tá. Que reunião? Ah, tá A gente bom, tem tá reunião sábado, velho. Sábado Ah, que vem. sim, sábado que vem. Presencial. Sim. Então, encontro bom. vocês lá. Ok. Vou reforçar aqui o aviso no grupo, enviar algum material pra gente discutir. E até semana que vem. Espero todos vocês lá. Tchau. Valeu, Tchau. valeu. Falou.